Boa noite, pessoal que está chegando aí. Vocês me ouvem bem? Boa noite, tudo bom? Espera mais um pouco, né? É umas 7h05. Estou fazendo um teste aqui, ver se eu consigo compartilhar a tela. Por favor, vocês me avisam se vocês conseguem ver, tá? Vocês conseguem ver o texto? Dá para ver, sim. Sim. Tá. Sim. A fonte está no tamanho razoável, dá para acompanhar ou não? Se desse para aumentar um pouquinho mais, eu acho que ficaria melhor. Aham. Um pouquinho maior, por favor. E agora? Agora ficou legal. Melhorou. Uhum. Deixa eu tentar enquadrar aqui. Bom, esse texto é referente à aula da semana passada, na verdade, tá? Ele está lá no Drive. Acho que vocês têm acesso, né? Inclusive, acho que só que para enquadrar tem que ser desse tamanho aqui, no máximo. 230%. Tá?
É assim mesmo que funciona? Os professores vão autorizando, vão permitindo, e o pessoal vai entrando, é isso? Sim. Ah, legal. Tem bastante gente que eu lembro lá do guião. Adriane. Uhum. Letícia de Fátima Ré. Letícia, eu sou muito fã das coisas que você escreve, meu. Acho que você escreve muito bem, assim, sabe? Você tem uma capacidade de argumentação que eu acho impressionante. Né? Muito bacana. Uhum. Mais alguém? Bruna. Bruna é do guião também, né, Bruna? 19 pessoas. Em torno de quantos estão participando? Umas 30, 35, é isso? Ontem eu entrei na aula do professor de História. Ontem não, ontem, segunda-feira, na aula do professor de História. Ele estava falando sobre o tempo, alguma coisa nesse sentido. Só que eu estava com meio com pressa, acabei não conseguindo assistir a aula toda. Laura. Laura é minha vizinha aqui no Tortorelli. Então, o pessoal costuma esperar até por volta de 7h05, né? A gente espera mais um pouquinho. Como que tá o som? Vocês conseguem me ouvir? Tá tudo certo por aí? Se tiver alguma coisa errada, vocês, por favor, me dizem, tá? Não tenho muita experiência, não, com essa coisa de Nietzsche. Larissa Bertocco é lá do guião também. Vocês tiveram acesso lá no Drive do cursinho? Vocês entraram lá no Classroom? Vocês viram esse texto que eu vou fazer uma leitura rápida, né? Ele vai funcionar como uma espécie de retomada. E tem duas questões de vestibular lá, que é para vocês terem uma noção, assim, para vocês perceberem como que cai, né? Como que esses temas caem nos vestibulares, no caso do Enem, tá? Então, porque assim, a gente simplifica muito na hora de explicar, né? Mas na hora dos vestibulares, você percebe que é diferente, né? Tem toda uma contextualização, eles pressupõem, né? Eles querem perceber se você domina mais ou menos o assunto, né? Então, não é uma coisa assim tão simplificada como a gente faz na hora de explicar, tá? Então, por isso que é importante ter um contato com esses textos, para ter uma noção mínima de como que essas questões aparecem nos vestibulares. Beleza? Então, estamos em 23 pessoas, será que chega mais gente? Acho que não, né? Aí, se forem chegando, a gente vai admitindo, é assim que funciona, né? Vocês podem fazer isso também, assim, ó, e clicando aí nos nomes, ou não aparecem para vocês? Só aparece para mim? Não? Então é só para mim mesmo, né? A Adriana falou, não tem nada no Classroom. Tem no Drive lá, tá aí em Sociologia, eu postei lá, tá? Inclusive é isso que eu vou ler agora. Eu tirei de lá, tá? Acho que vai entrar mais gente. Ronei. Uhum. Necessariamente eu não preciso ficar aparecendo aqui não, né? Pode ser vocês também, né? Se vocês quiserem aparecer. É isso? Uhum. A participação de vocês tem a ver com a mãozinha, né? Assim, um aviso, pessoal, vocês podem fazer intervenção a hora que vocês quiserem, tá? Não precisa nem entrar nessa questão de erguer a mãozinha, nada não, na medida que vocês quiserem fazer intervenção, fazer colocação, ou tiverem com alguma dúvida, fiquem à vontade, tá?
E aí essa questão da mãozinha aí. Esse Oi, texto não tá no Classroom. você Pelo conseguiu menos ver? eu não achei. É esse texto aqui, ó, que eu vou... Para mim também não tem nada, professor. Não, é esse texto aqui, ó. Dê uma olhada, por favor. Tá? Então, na verdade, eu estou recuperando aquilo que foi falado na primeira aula, tá? Daquele processo de... Processo não, né? Aquela contextualização histórica, né? Lembra que eu falei alguma coisa sobre iluminismo, positivismo? Vocês não chegaram a ver? Eu creio que tenha feito certo lá o upload, né, que chama. Eu fazia isso lá nas aulas do guião e dava certo. Então, será que chega mais alguém? Não. Acho que é isso, né? Tá, então fiquem à vontade para fazer intervenção, para tirar dúvida, tá? Para fazer afirmações, para fazer contestações, tá legal? Isso é importante. A ideia é que vocês participem das mais variadas formas. Tá? Então, eu vou tentar compartilhar o texto. Na verdade, é uma espécie de retomada, tá? Eu costumo sempre fazer isso, assim, eu sempre retomo a aula anterior, destaco os pontos principais, e aí a gente avança mais um pouco, tá? Então, só situando vocês, hoje a gente vai continuar ainda falando desse contexto de surgimento da sociologia, vai continuar falando dessas questões ligadas a... na faculdade a gente vê tudo isso como epistemologia, né? Epistemologia é a forma como você constrói o conhecimento e como ele se mantém, né? Então, é como que você cria o processo de construção e manutenção desse conhecimento. Tem vários autores que trabalham nessa área que são conhecidos, assim, na academia, né? Karl Popper é um deles, mas o mais conhecido, assim, pelo menos que eu tenha conhecimento, é o cara chamado Thomas Kuhn, né? Que tem um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, que ele fala em paradigma, que eu comentei alguma coisa. Então, a ideia é de que no mundo da ciência existe uma espécie de disputas por vários paradigmas, né? Eles estão sempre disputando espaço em relação à comunidade científica. E aquele que se mantém é aquele que parece ser mais provável, né? Que parece ser mais eficiente a partir dos parâmetros científicos, né? E nada impede que ele venha a ser substituído. Na verdade, eles sempre são, né? Então, a ideia de, assim, o paradigma do momento seria aquele paradigma hegemônico, que consegue dar conta de explicar melhor determinado tema, determinado assunto, tá? Mas, ao mesmo tempo, vão concorrendo ao lado deles outras explicações, que em algum momento elas conseguem superá-los, tá? Então, é nesse contexto que a gente está conversando. Então, toda vez que eu falo de conhecimento, busca de conhecimento, hoje a gente vai falar das 4 formas de conhecimento, né? Conhecimento religioso, conhecimento filosófico, conhecimento científico e conhecimento do senso comum, tá? E isso é muito importante, porque a sociologia, qual que é a grande diferença da sociologia em relação ao senso comum? Então, na escola, a gente ensina para os estudantes que o senso comum, ele é importante, é uma forma de conhecimento válido, só que, por suas características, ele tem algumas limitações, né, que remete à ideia de preconceito. Então, a gente vai abordar um pouco isso. Mas antes de falar isso hoje nessa aula, a gente vai retomar um pouquinho a aula da semana anterior, tá? Inclusive para quem por acaso não tenha visto, não se lembra, tá? Então eu vou tentar compartilhar aqui, eu vou lendo, se der qualquer problema, por favor, me avisem, tá? Porque eu vou estar lendo o texto, passando os pontos principais da aula anterior. Tudo bem? Tranquilo em relação a isso? De acordo? Sim? Então, vamos lá, tá? Então, isso daqui nada mais é do que o resuminho da aula passada e que eu postei lá no Classroom, tá? Eu vou procurar saber o que aconteceu, se não chegou lá para vocês. Então, a gente fez uma aula introdutória, né? Contexto histórico e surgimento da disciplina. Então, eu vou ler rapidamente aqui. Num contexto histórico mais amplo, a disciplina, a sociologia, surgiu ligada às consequências do iluminismo, né? Então, a gente sabe, foi aquele movimento intelectual do século XVIII, caracterizado pela centralidade da ciência e da racionalidade crítica, no questionamento filosófico, o que implica na recusa de todas as formas de dogmatismo, né, especialmente aqueles ligados às doutrinas políticas e religiosas tradicionais. Então, a sociologia surgiu dentro de um contexto mais amplo de negação do antigo regime, né, seja dos privilégios dos nobres ou do alto clero, e seja no que diz respeito às formas de pensar ligada à filosofia escolástica, né, que foi a filosofia praticada durante a Idade Média.
seguindo, né? A sociologia surgiu marcada pela crítica ao idealismo filosófico e também vinculado ao positivismo. Então, o positivismo é uma das correntes científicas que surgem naquele período, que tinha uma grande crença no progresso, né? Classificava a humanidade a partir de várias fases, né? Selvageria, barbárie, e depois chegaria até a civilização. Então, é um tipo de pensamento idealista e evolucionista ao mesmo tempo, tá? Então, a sociologia, ela surgiu vinculada a essa crença absoluta na capacidade da ciência de supostamente explicar a realidade. Então, surgiu marcada pela crítica ao idealismo filosófico e também vinculada ao positivismo, corrente teórica inspirada no ideal de progresso contínuo da humanidade. Inclusive, eu lembro que teve uma colega que fez a intervenção, né, quando falou do Comte, falou do positivismo, falou que ele criou uma religião, né, religião da humanidade. Bem legal, assim, eu achei que o pessoal tem conhecimento sobre esse contexto, fiquei bem contente. O pensamento positivista postulava a existência de uma marcha contínua e progressiva, e que a humanidade tendia a progredir constantemente, tá? Então, passando por fases, né? Selvageria, barbárie, e chegar até a civilização. Então, a civilização seria o auge ali na Europa, no século XIX. O progresso, que é uma constatação histórica, deveria ser sempre reforçado, de acordo com o que o Augusto Comte, criador do positivismo, né, chamou de ciências positivas. Então, nesse contexto, a sociologia surge para explicar as consequências desencadeadas pela Revolução Industrial. Isso é fundamental entender isso, tá? Como a gente sabe, o período da Revolução Industrial, período de grande desenvolvimento tecnológico, que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII, e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações, né? Então, essa Revolução Industrial, como a gente sabe, garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo, né? Como eu falei para vocês, os fundadores da sociologia, eles não colocavam assim, eles não tinham uma visão crítica em relação a esse desenvolvimento, muito pelo contrário, eles saudavam todo aquele processo, né? E eles achavam que a sociologia seria uma ciência que teria um caráter instrumental, de ajudar a entender aquelas transformações e propor algum tipo de ação para parar algum ou outro problema que pudesse acontecer, tá? Então, nesse sentido, a sociologia não surgiu com uma perspectiva crítica, tá, do capitalismo. Isso só vai começar a acontecer a partir de outros métodos, né, sobretudo utilizado pelo Karl Marx, né, o materialismo histórico e dialético, tá legal? Então, ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo, né, a Revolução Industrial, no caso. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Além disso, foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho, né? Então, essas eram as grandes questões do Karl Marx, que veio um pouco depois, né? Finalmente, pulou aqui, só um momento. Finalmente, é importante ressaltar que a disciplina foi criada num contexto de otimismo em relação às transformações econômicas e políticas daquele período, servindo para fazer diagnósticos e propor soluções para problemas supostamente localizados e passageiros. Tudo bem? Dúvida em relação a essa introdução inicial aqui, essas primeiras palavras? Vocês me ouvem? Eu acho que é bem o que o professor falou semana passada, então... Isso, tá? Tá bem de boa. Tá tranquilo, então, em relação a isso. Só ver como que eu... Vocês conseguem ver a tela do jeito que está assim ou não? Acho que não, né? Dá para acompanhar sim, professor. Tá. Agora o problema é que ela não está rolando mais aqui para mim. Peraí. Então tá dando para ver aí, né? Então eu vou tentar manter aqui, mas... Bom, na verdade, eu queria ler mais algumas coisas ainda, porque eu gostaria de chegar nas questões, tá? Que eu acho que que seria o fundamental para a gente. Então, vou voltar para o texto, tá?
Aqui que eu me perdi um pouco. Só um momentinho. Então, agora, em relação ao objeto de estudo e o método da sociologia, né? Então, a sociologia, ela busca compreender as relações sociais envolvendo grupos de indivíduos no interior das chamadas sociedades complexas. Então, sociedades complexas, em sociologia, a gente está falando de sociedades que passaram pelos processos de urbanização e industrialização, tá? Então, são sociedades marcadas, assim, por uma grande diversidade dos componentes, né? Em termos de classes sociais, em termos de ideologia, de orientações políticas e partidárias, né? De costumes, de valores, de ocupação de espaços geográficos, tá? Então, assim, é muito diferente você falar de uma sociedade complexa quando você compara, por exemplo, com uma aldeia indígena, tá? Então, a sociologia, esse não vai ser o locus, né, o melhor espaço para o sociólogo fazer algum tipo de trabalho. Então, quem faz isso é o antropólogo. Então, a ideia de que a sociologia, ela, então, só reconfirma, né, ou só confirma aquele aspecto ligado, assim, ao surgimento da Revolução Industrial, né, e o crescimento das cidades. Inicialmente, você tem que sempre ter, isso daí está posto, seja qual for o método que está sendo utilizado, é a ideia de desnaturalização do olhar, né? Então, tem aquela percepção de que tudo que acontece entre os seres humanos tem a ver com as próprias relações humanas, tá? Então, não tem nada de natural. Por exemplo, você viver num país que tem uma extrema desigualdade de renda, de acesso à renda, à educação, um país onde existe machismo, homofobia, racismo, né? Então, não são fenômenos naturais, né? Estão ligados ao processo histórico. Essa que é a ideia, tá? Então, a postura inicial está ligada à atitude de desnaturalização do olhar e estranhamento da realidade. Ou seja, ser capaz de perceber que os acontecimentos estão ligados às ações humanas, produzidas e vivenciadas ao longo do desenvolvimento do processo histórico, né? Como falei para vocês também, a sociologia, ela é um dos ramos das ciências sociais, né, junto com a antropologia, que está mais interessada na questão simbólica, no entendimento da cultura, né, e também da ciência política, que está interessada em entender as relações de poder. Tudo bem? Durkheim é considerado inicialmente como responsável pela sistematização metodológica, né? Então, se o Comte é considerado o pai da sociologia, é o Durkheim que ganhou notoriedade justamente porque ele propôs um método, né? Um método específico para aquela disciplina que surgia, tá? Então, ele é considerado também o pai da sociologia, pois trouxe para esta ciência elementos como a pesquisa quantitativa para embasar os estudos. Conseguiu que a sociologia fosse considerada uma disciplina acadêmica, tá? Então, não são poucas as contribuições do Durkheim, tá? Também é um dos responsáveis por tornar a sociologia uma disciplina universitária, tal qual era a filosofia ou a história. Ainda assim, inovou a introduzir a pesquisa empírica à teoria, o que daria mais solidez à sociologia. Então, a ideia do Durkheim era sempre isso, ele estava interessado em criar uma ciência específica para entender aquela sociedade que estava passando por transformações, né? E como a gente sabe, o método que ele usou foi se apropriando de elementos que existiam no ramo da ciência que estava mais desenvolvido naquele período, que eram as ciências naturais, né? Então, no caso, a biologia. Tudo bem? Então, sociologia, uma disciplina universitária, já li, né? Qual que é a obra dele, afirma método especificamente da sociologia? Então, sociológico, publicado em 1895, é de suma importância para a ciência moderna, né? Baseado em métodos utilizados nas ciências naturais. Então, quais são as características desse livro, né? Nesse livro, o autor define, o Durkheim, define a metodologia de estudo de toda a área das ciências sociais. Nessas páginas, Durkheim estabelece as regras para a sociologia enquanto ciência, seus métodos de pesquisa, e lhe atribui um objeto de estudo, a sociedade, tá? No caso, as relações sociais, mais especificamente, né? E algumas características aí do método dele, tá? Ele sempre falava isso, né? Era uma espécie de mantra por Durkheim, tá? Objeto da sociologia é um fato social. Oi? Tudo bem? Perdão interromper, é que me mandaram mensagem falando que tem uma pessoa que está 10 minutos esperando você aceitar ela. Opa, só um momentinho. Ah, tá. Desculpem, eu não percebi. É a Sara, né? Tem mais alguém aí, não? Isso. Não, só ela que mandou mensagem. Valeu. Ronei ou Ronei? Ronei, né? Rony. Valeu, velho. Obrigado, professor. Desculpe interromper. É isso, cara. Pode interromper a hora que vocês quiserem, tá?
Só voltar aqui. Tá, então, para o Durkheim, todo objeto sociológico ele deve ser tratado como um fato social. E isso é interessante, porque isso remete a uma espécie de neutralidade, né? Então, assim, se para o Marx a exploração do trabalhador pelos capitalistas, né, pelos empresários, era uma coisa assim que do ponto de vista moral chocava, para o Durkheim não, para ele era só um fato, né? Como as taxas de mortalidade, o suicídio, a criminalidade, são fatos, tá? Então, ele buscava ter um distanciamento o maior possível do objeto que ele estava estudando, tá? E ele pregava isso no seu método. Então, o objeto da sociologia é o fato social, deve-se utilizar instrumentos próprios das ciências exatas, como estatísticas, para realizar o estudo sociológico. Então, ele fez isso, por exemplo, né, quando ele lançou um livro chamado Suicídio, vocês sabem disso, né? Suicídio egoísta, suicídio altruísta, e ele se utilizou de gráficos e tabelas estatísticas, né? É preciso construir uma ligação entre o fenômeno observável e a experimentação, então, remetendo mais uma vez àquela ideia das ciências naturais, né? Formam-se hipóteses sobre o fato social que serão validados ou não, tá? Afirma que os fatos sociais devem ser tratados como coisas. Ele coloca o objeto sociológico enquanto objeto científico, tá? Então, ele procura se distanciar o mais possível de valores morais, tá? De subjetividades. Assim, ele considera que só a ciência e um paradigma racionalista poderiam conduzir a respostas acertadas frente às mudanças sociais cada vez mais rápidas, né? Que estavam sendo desencadeadas pela Revolução Industrial, né? Em resumo, sua obra constitui uma teoria da coesão social. Então, lembra, por isso que foi chamado de funcionalismo, ele percebia a sociedade como um organismo vivo mesmo, né? E ele fazia esse tipo de metáfora. E os membros dessa sociedade, metaforicamente, seriam a família, a religião, o Estado, né, os partidos políticos, os sindicatos. Então, interessava que todas essas partes, todos esses membros desse corpo funcionassem bem e de forma integrada. Então, ele estava sempre pensando na ideia de coesão social. E tudo aquilo que fugisse da coesão, a partir de um certo ponto, ele chamava de estado de anomia, ou seja, ausência de regra, ausência de ordem, né, alguma coisa desorganizada, tá? Então, em resumo, sobra constituir uma teoria da coesão social para responder como as sociedades poderiam manter a sua integridade e coerência na era moderna. No final do século XIX, quando viveu Durkheim, aspectos como religião, família e trabalho Estado estavam perdendo importância. Durkheim viveu numa época onde as pessoas abandonavam o campo e iam em direção à cidade. Ali encontravam melhores condições materiais, mas perdiam sua identidade e a solidariedade que existe nas zonas rurais. Aí quem já viu um pouquinho sobre Durkheim, lembra, né, que ele fala que o trabalho em fábricas reconstituiria, de alguma forma, essa solidariedade perdida, né, na medida em que os trabalhadores, na linha de produção, um dependeria do outro, né, então ele saudava, inclusive, a linha de produção, aquela lógica de produção que se estava estabelecendo ali, né. Finalmente, é possível afirmar que, a partir de suas escolhas metodológicas e de suas preocupações, que saltou aqui, preocupações com a coesão social, ele pode vir a ser caracterizado como um autor favorável à nova ordem capitalista que se implantava, tá? Então, diferente, por exemplo, do Marx, né, como a gente está sempre ressaltando, que mostrava as contradições, né, as relações de exploração que estavam surgindo nessa sociedade. Como veremos, somente a partir do método proposto por Marx, né, materialismo histórico, a sociologia passará a ter as características atuais, ou seja, atenta às contradições sociais e relações disfuncionais, envolvendo indivíduos e grupos de indivíduos, interagindo em contextos cada vez mais complexos, tá? Então, coloquei as fontes aí, tá? Geralmente é importante colocar, né? E aí depois, rapaziada, vocês conseguem visualizar aí na tela? Deixa eu ver aqui. Na verdade, Dá não. pra ver sim, prof. Oi? Dá para ver? Eu vou colocar de novo lá Agora as duas. não, mas Tá, antes dava. eu vou voltar. Só o Lucas Batista. Ah, o Lucas é do guião também. Vou compartilhar de novo duas questõezinhas, tá, de vestibular, para vocês verem como que elas aparecem. Só um momento, rapaziada, que eu acabei. Tá aqui.
Tá, ó, então, é uma questão do Enem de 2016, tá? Ó. Então, o enunciado é esse. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas, tá? Então, eles estão questionando, estão situando vocês no que diz respeito a como que era antes, né? Porque a sociologia surgiu para justamente eram filósofos, né? Comte, Durkheim, inicialmente eles eram filósofos. Eles criticavam essas construções idealistas da filosofia, tá? Então, esse é o contexto. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Então, esse certo idealismo, né? Essa falta de capacidade de intervir sobre a realidade, né? Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades e que todas as questões são levantadas sem que nenhuma expressamente tratada, tá vendo? Então, está criticando esse idealismo filosófico, né? Essa ideia de você viver com a cabeça nas nuvens lá, sem ser capaz de propor soluções para os problemas concretos, né? Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas que não são suscetíveis de nenhum tipo de prova, tá? Então, esse textinho aí é um exemplo de uma, né, tá no suicídio, justamente, né? O texto expressa o esforço de Emile Durkheim em construir uma sociologia com base na, tá? Então, essas foram as 5 questões. Vinculação com a filosofia como saber unificado? Não, né? Porque justamente ele está criticando a filosofia. Reunião de percepções intuitivas para demonstração. Então, intuição diz respeito à subjetividade. Então, ele está buscando mais a maior possibilidade possível de objetividade, né? Então, também não é. Formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social, com certeza não é, né? Adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. Foi o que ele fez o tempo todo, tá? E incorporação de conhecimento alimentado pelo engajamento político. Pelo contrário, né? Ele pregava, assim, o distanciamento da política, né? Então, ele era um cara isentão, né? Como se diz hoje. Na época, o que ele pregava era isso, né? O cientista não deve ser politicamente engajado, tá? Então, a questão de adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. Tudo bem? E aí, depois tem a justificativa, nesse site que eu peguei, por que não são as outras, tá? As outras estão erradas, por quê? Tá? Então, continuando lá na certa, questão D, alternativa D, adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. Para Durkheim, o método científico deve ser o mesmo, independente da área de atuação. Os fatos sociais, que devem ser tratados como coisas, né, devem ser analisados com o mesmo distanciamento e imparcialidade que os objetos de estudo das ciências naturais. Tudo bem, pessoal? Tá, e depois tem a justificativa para as outras, por que não estão corretas, tá? Então, a gente não precisa ler, mas depois dê uma olhada com calma lá, tá? Uma segunda questão, ó, no Enem, de 2019, tá? Essa é uma questão mais geral. Então, é assim, ó. O conhecimento é sempre aproximado, falível e, por isso mesmo, suscetível de contínuas correções. Então, está falando do método científico, né? Uma justificação pode parecer boa, num certo momento, até aparecer um conhecimento melhor. Então, é aquela ideia dos paradigmas que eu tinha falado para vocês, né, que eu tinha dado um toque. O que define a ciência não será, então, a ilusória obtenção de verdades definitivas, porque ela está sempre se renovando, né? Ela será antes definível pela prevalência da utilização, por parte dos seus praticantes, de instrumentalidades que o campo científico forjou e tornou disponíveis. Então, são os métodos, né? São os procedimentos tipicamente científicos. Ou seja, cada progressão no conhecimento que mostra o caráter errôneo ou insuficiente de conhecimentos anteriores não remete esses últimos para as trevas exteriores da não-ciência, mas apenas para o estágio de conhecimentos científicos historicamente ultrapassados, tá? Então, é assim que, historicamente, a ciência tem se desenvolvido, né? O texto, está no texto Almeida, JF, né? JF Almeida, Velhos e Novos Aspectos da Epistemologia nas Ciências Sociais, tá? Texto de 2007, adaptado. O texto desmistifica uma visão do senso comum, segundo a qual a ciência consiste conjunto de teorias imutáveis. Não, né? O texto está dizendo que as teorias científicas elas estão sempre sendo transformadas, estão sendo sempre superadas, né? Melhoradas.
aperfeiçoadas. Então, elas não são imutáveis, de forma alguma, né? Consenso de áreas diferentes, a gente pode pensar, pode ser uma possibilidade. Vamos ver as próximas alternativas. Coexistências de teses antagônicas, avanço das pesquisas interdisciplinares, preeminência dos saberes empíricos, tá? Então, de acordo com o texto, qual que seria a alternativa certa? Alternativa A, conjunto de teorias imutáveis, tá? Então, o senso comum tende a achar que as teorias científicas, elas não mudam, tá? Pelo contrário, elas mudam o tempo todo, tá? Então, ó, alternativa A, o conjunto de teorias imutáveis. Por quê? Para o senso comum, a ciência, quando bem feita, desenvolve certezas que não podem ser alteradas, verdades definitivas, imutáveis. Entretanto, como mostra o texto, a ciência se fundamenta na construção de um conhecimento mais valoroso e útil que o anterior. Então, a ideia de que o conhecimento científico está sempre se renovando. Esse mesmo conhecimento, em determinado momento, é superado por outro e se tornará ultrapassado, dando continuidade ao processo. Tudo bem em relação às questões? Deu para sacar? Sim? Vocês me ouvem? Beleza? Tá? Bom, então essa foi a aula da semana passada. Eu vou procurar saber direitinho se ela está de fato anulada direitinho, eu vou confirmar também, tá? Então, o que eu vou falar hoje é 7h30. Será que tem mais gente na espera aí? Não. Tá tranquilo? Se tiver mais alguém, por favor, me avisem, tá? Então, o que eu vou estar mostrando agora, eu peguei desse livro aqui, lá no guião, inclusive, Sociologia em Movimento, tá? Então, é esse livro aqui. A edição dele é de 2000 e... 2016, tá? Então, Professor, o que eu sua vou voz está falar travando. aqui está nesse livro, entre as páginas 18 e 20, para o que é o foco central hoje. Oi? A voz está travando? Isso. Ixi, e agora? Deixa eu... Prof, não sei se está ouvindo a gente, mas está travado.
Professor, não estou te ouvindo. Voltou agora? Agora voltou. Desculpem, tá? Não sei identificar problema técnico, nem imagino o que possa ter acontecido, tá? Bom, então, como eu tentar continuar, né? Desculpe novamente, caiu de novo. Vocês me ouviram? Tá difícil, velho. Tudo bem aí? Tudo certo? Vamos ver se agora dá, se não dá mais nenhum problema. Vocês me ouvem? Alguém pode dar algum... Agora sim? Sim, professor, estamos te ouvindo. Beleza, velho. Bom, então, como a gente estava falando, né, se a gente está interessado em entender as relações sociais, se a gente afirma que vocês são seres que vivem na sociedade, então vocês podem falar assim, pô, então eu não preciso de uma ciência, no caso a sociologia, para tentar entender as relações sociais, basta eu vivenciá-las, que eu já consigo tirar minhas conclusões a respeito, né? Isso não é totalmente errado, isso é verdade, tá? Então, por isso que a sociologia fala que você deve respeitar o senso comum. Só que, em função das características, ele está muito ligado ao preconceito. Então, é meio que... Eu sempre tenho essa impressão, assim, é meio que uma espécie de prepotência da ciência, de achar que ela tem, assim, capacidade de explicar melhor a realidade do que as próprias pessoas, tá? Inclusive, essa crítica, quem faz, são os próprios pensadores chamados de pós-modernos. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Então, a pós-modernidade, ou os pensadores pós-modernos, eles são caracterizados por fazer uma crítica à própria ciência também, né? Essa certa empáfia da ciência, essa certa pretensão, essa certa arrogância de querer pretender ter as melhores respostas, né? E eu acho que é saudável esse tipo de abordagem, assim, né? Porque a gente fala assim, pô, se a gente acredita tanto em ciência, a ciência é tão boa assim, por que o mundo está do jeito que está, né? Sendo que, pelo menos desde o século XVIII, XIX, ele vem sido conduzido através do conhecimento científico, né? Então, é uma questão importante, assim, daria para fazer vários debates sobre esse tema, né? Mas, de qualquer forma, nesse contexto inicial aqui, seria isso mesmo, tá? Então, a sociologia, ela respeita o senso comum, mas em função das características do senso comum,
ela diz que ele tem algumas imperfeições e por isso precisa ser superado, tá? Então, essa aqui vai ser a ideia principal. Só que antes, respeitando aqui o texto, né, dos autores do livro didático, a gente vai tentar tá, a partir dessa leitura aqui, rapidamente. Então, o nome do capítulo é As Diferentes Formas de Conhecimento, né? É um livro de 2016, está entre as páginas 18 e 25. Então, como vimos, a sociologia, né, na aula anterior, a sociologia, enquanto ciência, está interessada em compreender as relações sociais, que envolvem indivíduos e grupos de indivíduos. Surgiu num contexto social e histórico marcado por 3 grandes revoluções. Então, isso é fundamental para quem vai prestar vestibular, tá? É esse mundo que nós vivemos hoje, no século XXI, ele está totalmente calcado, totalmente baseado a partir das consequências dessas 3 grandes revoluções, né? Então, na área da economia, seria a Revolução Industrial, na área política, seriam as revoluções burguesas, né? Então, aqueles antigos servos, lá na Idade Média, que paulatinamente, ao longo do processo histórico, deixaram de ter acesso à terra e foram fazer comércio, começaram a enriquecer, né? Então, essa burguesia que começou a querer ter o direito de ter, de exercer o poder político, né? A gente sabe disso. Em alguns países, essas revoluções foram feitas de forma violenta, como na Revolução Francesa, e em alguns países houve uma certa negociação, né, dos nobres em relação a essa nova elite que estavam ascendendo, né, como na Inglaterra, por exemplo. Então, isso explica, por exemplo, o fato que em alguns países hoje você ainda tem reis ou rainhas, em alguns países não, tá? Então, assim, Revolução Industrial, Revolução Francesa, e no campo das ideias, o Iluminismo, né, aquela ideia do uso da razão, da racionalidade, aquela ideia do antropocentrismo, colocar o homem no centro das explicações, né, e não mais explicações religiosas ou tradicionais, tá? Então, nesse contexto, os conhecimentos anteriores, ou seja, o conhecimento religioso e o conhecimento filosófico, passam a ser confrontados e passam a sofrer a disputa forte aí do conhecimento científico, tá? Aí depois o livro ele começa a fazer assim as diferenças, né? Abordar cada um desses aspectos, conhecimento filosófico, conhecimento religioso, tá? Então, desculpa, antes disso, eles falam assim que do ponto de vista assim da busca do conhecimento, e essa é uma discussão filosófica, né, que precisa ser feita antes, é a ideia de que o ser humano ele não se contenta só em viver no mundo, né? Como os animais, aquela ideia de sobreviver e tal. O ser humano ele tenta entender os seres humanos não se contentam em viver no mundo, eles buscam entendê-los, tá? E nessa busca, ele vai articulando a realidade, né, ou seja, como os fatos se apresentam para esse ser humano, é uma realidade objetiva, com uma realidade subjetiva, como que ele percebe esse mundo, tá? Então, é no entroncamento dessa realidade objetiva com a subjetividade do ser humano, ele vai produzindo conhecimento, tá? Assim, conhecimento pode ser definido como toda compreensão e prática adquiridas e transmitidas, né? E que permitem lidar com as tarefas do dia a dia. Portanto, é possível afirmar que todos somos capazes de produzir conhecimento, tá legal? Mas em função do modo como esse conhecimento é produzido, é que você passa essa diferenciação entre conhecimento religioso, científico, filosófico e do senso comum, tá? Porém, existem diferenças de acordo com a forma que ele é produzido, tá? Então, agora, a partir daqui, o texto começa a falar das formas específicas desse conhecimento, tá? Ao longo da história, o conhecimento tinha um caráter prático. Então, nos períodos anteriores, né, paleolítico, antiguidade, ele tinha um caráter eminentemente prático, tá? Explicações obtidas com regras e critérios sistemáticos e passíveis de verificação constituem o que chamamos de ciência, né, no século XVIII em diante, né, nesse contexto que a gente está falando. Agora, sim, os quatro tipos de conhecimento. Então, conhecimento religioso. De acordo com o texto, o conhecimento religioso, ele surge ligado ao sentido, à busca, né, pelo sentido da vida, ou de como proceder perante a inevitabilidade da morte. Então, o conhecimento religioso, ele surgiu para isso, para explicar o surgimento dos seres humanos, né, qual que seria, assim, o destino das pessoas após a morte, tá? Essa que é a ideia. E a religião pode ser entendida como um conjunto de crenças e práticas comuns de uma coletividade, organizado com base em uma ou mais divindades, né? Então, as religiões politeístas e as religiões monoteístas, né?
que determinam os princípios morais desse grupo e suas interpretações de mundo. Geralmente possuem símbolos, né, judaísmo, cristianismo e hinduísmo, eles têm livros sagrados, tá? Então, essas são as características do conhecimento religioso, de acordo com o texto que eu estou acompanhando. E, para fechar, produz um conhecimento baseado na fé, tá? Então, essas são as características principais do conhecimento religioso. O conhecimento filosófico compreende um esforço racional, tá? Então, se a religião é baseada em fé, o conhecimento filosófico ele passa por uma ideia de racionalidade, tá? Empreende um esforço racional para dar sentido aos mistérios do mundo, com base no questionamento e na reflexão lógica. Então, ele está pensando nas mesmas questões da religião, mas não mais com base na fé, tá? E sim na questão da razão e da lógica, tá? Difere das ciências, porque, e a gente já comentou na aula passada, né? Diferente das ciências, o conhecimento filosófico, ele não faz um recorte temporal e não escolhe um grupo específico. Então, ele fala sempre do ser humano em geral, em qualquer tempo, tá? Essa que é a grande diferença entre a filosofia e a sociologia, por exemplo. Lembra que eu dei aquele exemplo que existia numa apostila, muitos anos atrás, lá no Guião? Então, do ponto de vista filosófico, você pode perguntar em relação à felicidade, né? O que significa felicidade? E aí você começa a discorrer, fazer várias divagações sobre isso, né? Dentro de uma lógica, dentro de uma racionalidade. Agora, para a sociologia, seria importante fazer o quê? Determinar um período histórico e um grupo humano específico, tá? Então, fazendo esse contraste, né? O que seria o conhecimento, o que seria a felicidade para uma pessoa que mora na cidade de São Carlos no século XXI em determinado bairro, tá? Então, isso delimita o seu objeto, tá? Diferente do que faz a filosofia, tudo bem? Depois, o texto fala, continuando ainda, né? Aí começa a falar do conhecimento do senso comum. Então, o conhecimento do senso comum ele é fundamentado na experiência prática e transmitido entre as gerações. É um tipo de saber essencial à existência ou à sobrevivência, né? De acordo com Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo português, né, é um conhecimento vulgar e prático, que orienta nossas ações cotidianas, dando-lhes sentidos, tá? O Boaventura é um desses pensadores que muitas vezes são considerados pós-modernos, tá? Que ele tende a achar, assim, que o conhecimento popular, o conhecimento do senso comum, também tem muita validade, tá? Então, assim, é uma espécie de... Os pensadores pós-modernos, eles têm essa característica, ou que são classificados como pós-modernos, né? Eles têm uma humildade, eles não têm essa arrogância de achar ou de pretender que a ciência é capaz de explicar tudo, tá? Por ser transmitido socialmente, né, através dos processos de socialização, então a gente sabe, né, socialização primária, família, socialização secundária, escola, igreja, meios de comunicação de massa, etc. Ou seja, os vários espaços onde as pessoas vão convivendo ao longo da vida, né, então é assim que é transmitido o conhecimento do senso comum, né. Por ser transmitido socialmente, tem algumas características que o tornam limitado, de acordo com o texto que eu estou acompanhando, tá? Quando comparado ao conhecimento científico. Então, por exemplo, o senso comum, ele é acrítico. O que significa acrítico, né? A é um prefixo de negação, né? E crítico é de fazer exame. Então, o conhecimento do senso comum, ele é acrítico na medida que ele se contenta com aquilo que é aparente, tá? O conhecimento do senso comum, ele é superficial, ou seja, ele não faz críticas, né? Então, nesse sentido, ele é parecido com a ideia de ser acrítico. Acrítico, superficial, estão sempre dentro da mesma lógica. Geralmente, ele é movido por sentimentos e paixões, tá? Portanto, e essa que é a grande questão para a sociologia, de acordo com esse texto e qualquer manual, tá? Então, de acordo com os manuais, de forma geral, o conhecimento do senso comum, ele é baseado em pré-conceitos, né? O que é pré-conceito? É você achar que você já sabe sobre alguma coisa, tá? Então, nesse sentido, quando a gente começa a pensar nisso, o conhecimento do senso comum, ele né? Ele está vinculado, ou ele está aproximado à ideia de manter os preconceitos, de manter, entre aspas, as injustiças sociais, as contradições sociais. Então, ele é incapaz de encarar isso e oferecer respostas para mudanças de postura, por exemplo.
tá? Então, o Então, de senso certo comum... modo, todos nós temos preconceitos. Isso? Isso! Essa é a ideia, Vitória, tá? Então, a ideia de que o senso comum, ele naturaliza os preconceitos que existem na sociedade, tá? Então, essa que é a grande questão. E aí, supostamente, né, pensando enquanto cientista social, enquanto sociólogo, supostamente as ciências humanas, elas teriam capacidade de oferecer teorias para você combater esse preconceito que para o senso comum passa batido, né? Então, por exemplo, você pega um ditado popular, né? Não sei se vocês já ouviram, pensando nas relações humanas entre homens e mulheres, nas relações de gênero. Então, não é muito comum os ditados populares serem muito marcados pelo senso comum. Então, se diz, por exemplo, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Já ouviram falar esse tipo de coisa? Então, assim, no nível do senso comum, o que você está fazendo? Você está justificando e você está colaborando para essa opressão nessas relações de gênero, né? Geralmente, um homem, em relação a uma mulher, por a gente viver numa sociedade patriarcal, ele sempre tem algum tipo de predomínio em relação à mulher, né? E, assim, é impensável nos dias de hoje você falar isso, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Pelo contrário, você deve questionar essas relações de gênero e você deve sempre apoiar a mulher, né? Para qualquer tipo de desrespeito, seja ameaça física, ameaça psicológica, ameaça moral, tá? Então, é nesse sentido. Só um momentinho que eu vou ler o que o Ronei está falando. Professor, é muito presente essa ideia de que os humanos querem estar no controle. Pensei até comigo mesmo, sei que é viajado, porém pensei que, tipo, que se alguma espécie superior viesse a nós, você acha que nós, que nos atacássemos eles, ou mesmo ficaríamos bem em aceitar essa nova espécie, seu aprendizado? Até porque não podemos dizer que somos donos do planeta, e não existe uma lei universal. Sendo assim, essa decisão ficaria a nós somente de como agir pelo nosso instinto de sobrevivência. Então, o que você está falando vai nessa linha, né? De negar essa certa arrogância da ciência, né? E é muito comum essa crítica, e é muito séria, porque, de novo, insisto, né? Se a gente acha que a ciência é tudo isso mesmo, como que você explica o modo pelo qual o mundo tem se movimentado, o modo como o mundo tem sido, né? Com tanta guerra, com tanta degradação ambiental, com tanta desigualdade social, né? Com tanta violência, né? E é interessante que nas próprias ciências humanas existem autores que criticam isso e não são necessariamente chamados pós-modernos, né? Então, por exemplo, o pessoal lá ligado à escola de Frankfurt, eles falam justamente isso, eles falam que a ciência, ela foi instrumentalizada pelo capitalismo, né? Então, existe um livro lá do Adorno, né, e do Marx Horkheimer, chamado Dialética do Esclarecimento, onde eles falam justamente isso. Então, se filósofos como Kant, por exemplo, né, tinha uma crença absoluta na ciência, na filosofia, eles começam a falar assim, que essa crença, ela era justificada, mas a partir do advento da Revolução Industrial, houve inclusive para acontecer a Revolução Industrial, houve uma instrumentalização do saber, do conhecimento científico, em função de atender aos interesses de poucos, né? Então, mais uma vez, eles criticam o sistema capitalista de produção. Então, eu acho que passa por aí, né? Isso, né? Eu acho que a ciência é interessante para você interpretar a realidade, mas existem outras formas tão válidas quanto, né? Como, por exemplo, as artes, né? Eu sempre penso isso hoje em dia, eu acho que um bom filme, uma boa música, um bom livro, eles explicam muito mais a realidade, eles falam muito mais a respeito de nós mesmos do que muita teoria sociológica. O que vocês pensam sobre isso? Vocês têm Eu acho que essa a percepção? pandemia, ela veio Ah, e isso ficou muito, muito evidente, porque muito da arte que a gente vê, eu pelo menos gosto muito de acompanhar esses artistas que estão no cenário mais underground, assim, mais aham, escondidos, que não estão tanto na mídia. E eu vejo sim. que nessa época de pandemia eles produziram muito mais e exatamente Uhum. como o professor falou, conseguiram transmitir de alguma forma as angústias que a gente estava sentindo, como a gente se sentia, até mesmo as relações sociais que a gente tinha. Então, teve uma cantora que eu acompanhei, ela fez um vídeo sobre o Dia dos Namorados.
Então, ela pediu para os seguidores dela mandarem vídeos, e ela montou um clipe com o vídeo dessas pessoas. Então, eu concordo muito com você quando você fala que a arte também pode ser um objeto de estudo científico. Isso, né? Os artistas falam, né, querido? Você citou a pandemia. Ó, através da arte, a gente manteve a vida possível nesse período de pandemia, né? Porque a vida está muito difícil, né? Então, assim, é um fato, né? Então, assim, é importante a gente valorizar a ciência, mas até um certo ponto, né? Porque senão você cai numa espécie de arrogância mesmo, de achar que você está sempre com a razão, porque supostamente você é mais inteligente, você passou por um sistema de escolarização, né? Tem vários autores que pensam assim, não são necessariamente os pós-modernos, né? Que enxergam as limitações da ciência. E para o pensamento, assim, mais ligado à esquerda, por exemplo, o pessoal da Escola de Frankfurt, que eles fazem essa crítica, justamente da instrumentalização da ciência que foi feito pelo capitalismo, né? Então, algo que em tese era para promover o bem da humanidade, a melhora geral das sociedades, ela, em função desse predomínio de certos grupos, a partir de seus interesses econômicos e políticos, a ciência foi instrumentalizada. Então, acho que é bastante saudável a gente pensar assim, né? Ajuda, assim, a manter a cabeça aberta, porque senão você começa a cair para um tipo de radicalismo, um tipo de elitismo, que também é complicado, tá? Mais alguém tem mais alguma coisa para falar nesse E é sentido? legal pensar nisso, porque tem a questão também da cultura erudita e da cultura de massa, e de como a sociedade, no geral, acaba enfatizando muito mais a cultura erudita que a cultura de massa. Por exemplo, dizendo que uma ópera é muito melhor do que um funk, sendo que, na verdade, tudo é cultura. Essa discussão ela é muito presente, né? A ideia de uma cultura erudita e de uma cultura popular, né? Então, quais são as características de uma cultura popular? É uma cultura mais orgânica, que faz parte do dia a dia da vida das pessoas, né? E que serve, de alguma forma, para as pessoas sobreviverem e pensarem e simbolizarem sobre aquela realidade. E uma cultura erudita é aquela cultura que passa por algum tipo de refinamento, né? Passa por alguma escolarização. E geralmente é uma cultura, assim, de pessoas que no Brasil, né, tem uma condição econômica mais elevada, então leva a um certo elitismo mesmo, né? Então é uma discussão importante. E em todos os períodos, isso que é bacana, né? Em todos os períodos você tem essa relação tensa entre cultura erudita e cultura popular, onde supostamente determinadas manifestações culturais são vistas como inferiores e são desrespeitadas e perseguidas, né? Então, se você está no século XIX, né, dos afrodescendentes, a perseguição que sofriam, né, e que sofrem até hoje, as religiões de matriz afro, né, samba, atualmente o funk, né, então, assim, em todos os períodos você tem certas manifestações culturais que são vistas, assim, como menos nobres, né, passa por aí, Eu estava sim. refletindo sobre isso esses tempos, e do por que a gente romantiza tanto o passado. Então, por exemplo, quando a gente vê séries que se passam no século XVIII e vê aquelas roupas bonitas, a gente tende a ficar muito encantado. E aí eu comecei a pensar, nossa, por que a gente fica tão encantado, mas só pelo figurino, só pelo bonito, só pelo grandioso? Será que não tinham pessoas ali que estavam sofrendo naquele contexto? O que aconteceu com essas pessoas? Por que a gente acha o antigo tão legal? Interessante você falar isso. Tem toda a razão. Algo mais, pessoal? Podemos continuar? Bom, então, de acordo com a discussão que está sendo feita aí pelo texto, né, do livro didático, o conhecimento do senso comum ele é baseado em preconceitos, né? O conhecimento científico, como a gente já andou vendo, né, ele é baseado em métodos. Quando eu estava falando sobre o senso comum, não sei se vocês já viram em filosofia aquele mito da caverna, do Platão, lá do Banquete, né, do livro dele, e eu sempre faço essa ligação, né? O senso comum em sociologia, ele casa de alguma forma com o mito da caverna, né? A ideia de você ver sombras projetadas na parede da caverna e achar que aquilo é a realidade, né? E sendo que o Platão, ele está fazendo toda uma discussão nesse sentido, né? O fogo, que é algo que estava fora da caverna, o sol, né, representaria o conhecimento.
E quem é aquela pessoa que é capaz de se voltar, perder aquela ilusão, parar de ficar olhando aquelas sombras projetadas, né, e se volta para a claridade, para a luz, para o conhecimento, seria o filósofo, né? Então, aproximadamente, seria o sociólogo, né? Mas, de repente, é muita pretensão, né, dentro do que a gente está discutindo aqui. Mas a discussão é essa, tá? Então, assim, para fechar um pouco essa parte, é nesse contraste, tá? Em relação ao conhecimento científico, o conhecimento do senso comum, ele seria precário, tá? Então, o conhecimento científico baseado em métodos racionais de investigação relaciona causas e consequências, né? Como a gente já viu, inclusive na questão lá do vestibular, ele é sempre provisório, né? E por que que é isso? Porque nas ciências você é estimulado o tempo todo a duvidar, né? A lançar outras bases de conhecimento. Portanto, não é um conhecimento dogmático, como o conhecimento religioso é, tá? Então, pois não é dogmático e pode ser contestado e ultrapassado, tá? Aí tem uma discussão bacana nesse texto, e eu sempre trabalhava lá nas aulas, no presencial, e gerava bastante discussões interessantes, né? A ideia de se ciência e senso comum são realmente opostos ou eles podem ser considerados complementares, né? Então, tem autor, e quando é que surgiu essa diferença, essa quebra, né, entre essas duas formas de conhecimento? Justamente lá no contexto do iluminismo, né, no positivismo, onde se pensava que a partir do advento do desenvolvimento científico, ou do desenvolvimento da ciência, você ia ter condições de chegar a verdades, tá? E, atualmente, tem isso que é interessante, tem autores que continuam pregando essa suposta superioridade da ciência em relação ao conhecimento do senso comum, mas é cada vez maior o número de autores que fazem justamente ao contrário, porque, por exemplo, o Boaventura de Souza Santos, né, que eu já citei, ele fala que se houvesse essa junção entre conhecimento científico e conhecimento do senso comum, ambos os lados sairiam ganhando. Por quê? Porque o conhecimento do senso comum, ele se tornaria menos ingênuo, ele se tornaria alguma coisa assim mais racional, e por outro lado, o conhecimento científico se tornaria menos hermético, menos difícil de ser compreendido, tá? Então, é uma discussão interessante nesse sentido, né? E qual que é a missão social que faz essa ponte, né, que faz essa ligação entre conhecimento do senso comum e conhecimento científico? É a escola, né? É o processo de escolarização, porque aí as pessoas são socializadas, passam por processo de socialização, né, são influenciadas por esse senso comum, por essa explicação provisória, né, ou precária sobre a realidade, e quando ela entra na escola e começa a ter contato com teorias e saberes, né, que são socialmente verificáveis, ela passa a ter contato com o mundo científico. Então, de novo, mais uma vez, a importância da escola na vida das pessoas. Tudo bem? Não entendi, pessoal. Pode repetir? Não entendi. Pergunta. Pode repetir? Eu acho engraçado o fato da sociologia ter sido criada depois da Revolução Industrial, porque mesmo antes da Revolução já existia a ideologia do dominante e dominado. Porém, parece que antes da Revolução as pessoas apenas viviam. Letícia, passa por aí mesmo, tá? Quando a gente começar a ver Marx, a gente vai falar muito disso, desse que você está levantando, tá? Não entendi a pergunta. O Rony, né? O que você não entendeu, Rony? A relação entre ciência e senso comum? Então, é assim, no texto que eu estou seguindo, no livro didático, eu estou falando assim, existem autores que pregam a possibilidade de você quebrar um pouco dessa barreira, né, desse distanciamento que foi sendo criado entre conhecimento comum, ou seja, do dia a dia, conhecimento científico, tá? Então, como eu estava falando, tem autores que até hoje, eles afirmam que são coisas que não têm nada a ver, são totalmente separados, são mundos distintos, né? São princípios, assim, que não têm a mínima possibilidade de conviverem. E cada vez maior o número de autores que falam que não, seria importante, porque seria bom para todos os lados. Para o conhecimento do senso comum, ele ficaria menos inocente, menos baseado em preconceitos, se tornaria um pouco mais crítico, um pouco mais elaborado, e para o conhecimento científico seria vantajoso também, porque ele se tornaria mais popular, se tornaria menos hermético, tá? E como a gente estava falando, é a escola que faz, no Brasil e no mundo em geral, é a escola que faz essa ligação. Tudo bem? Mais alguma coisa, rapaziada? Além do Boaventura, outro autor aqui brasileiro que faz muito isso, assim, na área da educação, é o Paulo Freire, né? Porque fala que o conhecimento científico, ele só
passa a ter algum valor realmente para as pessoas se ele conseguir entender a realidade das pessoas, se ele tiver conexão com o dia a dia das pessoas, né? É um autor importante nesse sentido, Edgar Morin, também, um sociólogo francês, né? Todos eles bebem nessa mesma fonte, partem desse pressuposto, tá? O que é hermético é algo que não pode ser entendido, Adriano, tá? Então, assim, é aquele linguajar científico que ninguém entende, né, que os cientistas ficam falando só entre eles, isso é hermetismo, né? É a ideia de que não é acessível a todos. Então, por isso que esses autores falam assim, ó, se você misturar elementos do senso comum nas explicações científicas, as pessoas vão entender melhor. Você não precisa ficar falando só para os iniciados, né? Uma das críticas que se faz ao mundo às universidades, né, de forma geral, é justamente que essas pessoas que gravitam nesse universo, elas estão encerradas numa espécie de torre de marfim, né, que não se comunica com a sociedade, tá? A linguagem da acadêmica é muito hermética, né, com certeza. Ainda é, né, tá mudando, né, pelo menos na área das ciências humanas, a das ciências exatas, ela é muito hermética, ela é muito fechada, ela é vista, né, a gente sabe disso. Tudo bem? Bom, como eu estou atualmente muitos cientistas valorizam tal distinção. Cada vez mais surgem pensadores que as consideram complementares, né? Então, já dei os exemplos, né? E aí, o porquê que isso seria importante? O senso comum se tornaria menos supersticioso e a ciência ficaria menos hermética, tá? O outro exemplo é o Paulo Freire, que, segundo ele, não há produção de conhecimento sem que haja conexão com o sujeito que a produz, assim como sua realidade social, tá? Então, tal tendência é cada vez maior. Aí, como já foi falado, os autores pós-modernos fazem essa crítica, né? Tem essa humildade de entender que a ciência ela já não consegue mais fazer grandes narrativas, né? Não consegue mais fazer explicações de grandes totalidades. Então, as explicações agora são mais parciais, são mais localizadas, né? E, por outro lado, sem deixar de perder lá suas características, a sua racionalidade, os seus métodos de verificação, né? Seus métodos de publicação de resultados, né? E está passível à crítica e está passível a ser superado. Tudo bem? Eu tinha falado também, né, já com a intervenção da Vitória, cultura erudita e cultura popular também, né, essa tensão entre cultura erudita e cultura popular também, de alguma forma, bebe nessa fonte, também está discutindo isso, né. Então, em linhas gerais, é isso. Dúvidas que vocês gostariam de colocar em relação a esses temas? Alguma coisa que não foi dito, assim, que vocês gostariam de colocar? Tá? Porque da minha parte, essa parte do livro é isso, tá? Tudo certo? Aí vocês têm um tempo aí para participar, para fazer perguntas, para fazer colocações, se quiserem falar da atualidade, tá? De notícias recentes, do que está acontecendo, tá? Estudar o Freire, a gente está sempre falando, tá? Especificamente do Paulo Freire, a gente pode falar, quando a gente for falar alguma coisa assim sobre, eu não sei se vai dar tempo, né, se vai falar desse universo escolar, alguma coisa nesse sentido, mas a gente pode falar assim. Por quê? Você gosta do Paulo Freire, ô Ronei? Lá na Federal, o pessoal, engraçado, né, lá na Federal o pessoal não gostava muito, não, assim, né, a gente estava falando do mundo acadêmico, desse hermetismo, né, além de ser um mundo hermético, Adriane, é um mundo, assim, onde tem muitas disputas ideológicas, né, então, por exemplo, os marxistas, por exemplo, eles não gostam muito do Paulo Freire, porque, supostamente, o Paulo Freire era cristão, né, ele tinha uma abordagem, assim, meio que bebia em alguma fonte, assim, do catolicismo, né, ou de algum tipo de religiosidade popular, então. Mas Paulo Freire é muito interessante. Na pedagogia, é aquela coisa, são os extremos. Tem professores, assim, tem departamentos que são absolutamente devotados ao Paulo Freire, né, e o pessoal ligado ao materialismo histórico torce o nariz, né, então, é como se, assim, como se fosse uma espécie deixa eu ver uma palavra boa para caracterizar isso.
é uma espécie de voluntarismo, sabe? Então, eu tinha professores que se referiam ao Paulo Freire como se fosse um cara, assim, que tinha muita vontade de transformar o mundo, mas ele não chegava no ponto, né? Porque ele não usava as mesmas bases teóricas. Então, a questão é essa. Algo mais vocês queriam colocar? Tá? Então, assim, aproveitar o tempo que tem ainda, só situando vocês, tá? Então, na próxima aula, a ideia, se a gente está falando de método, de epistemologia, é falar do materialismo histórico e dialético, né? Porque aí sim, porque como eu falei para vocês, toda a produção teórica que vem depois são baseados nesses caras, tá? No Durkheim, no Marx e no Max Weber, tá? Mas principalmente no Durkheim e no Marx. Então, toda vez que você vê teorias que estão mais interessadas em pensar na totalidade, no bom funcionamento social, você vai estar falando de funcionalismo, e você vai estar falando de Durkheim, tá? Toda vez que você vê, assim, teorias, ou observações, ou afirmações criticando, né, ou propondo rupturas, você vai estar falando de materialismo histórico e dialético, tá? Então, assim, é importante. Nossa área do direito pode ser considerada hermética também? Então, né, Adriane? Puta, começa pelo linguajar, né, pelos chavões lá do pessoal da área do direito, né, data venia, né, muitas expressões em latim, né, bom, a base do direito do Ocidente veio da Grécia Antiga, né, habeas corpus, né, vocês podem ver que tem uma série de termos aí que são, a própria arquitetura, né, dos fóruns, assim, remete muito àquele contexto grego, vocês já viram isso? É impressionante. Passa por aí, né? Pela Grécia, pelo Império Romano, né? Com certeza é hermético, sim, né? Algo mais, pessoal, que vocês gostariam de colocar? Algum não? Está acompanhando as aulas de forma geral, assim, está sendo bom para vocês? Vocês estão conseguindo aprender? Está tendo algum tipo de... Está ajudando vocês aí nos estudos? Como é que estão as coisas? Vocês gostariam de propor alguma coisa? Durante a semana, eu vi os professores entrando em contato, assim, né, no grupo dos professores lá, falando que eles estão pensando, eu não sei quem tinha proposto, na verdade, eu peço até perdão, eu não peguei o nome da pessoa, estava propondo criar um grupo de WhatsApp dos estudantes, assim, mas só de vocês, para que vocês troquem ideias, vocês apresentem, não me familiarizei com o termo ainda, que vocês apresentem sugestões, façam críticas, tá? Fiquem à vontade. Quanto mais vocês interagirem, mais interessante. Vamos, Marta. Isso, faz, ô Larissa. Agita isso aí entre vocês, tá? Para vocês trocarem ideias, para vocês proporem temas, inclusive, tá? De repente a gente pode pegar um tema, e é uma coisa que falta muito na escola pública, vocês sabem, né? Trabalhar com projetos, trabalhar com temas transversais. Então, o mesmo tema sendo abordado por diferentes disciplinas, né? Então, assim, por exemplo, esse contexto da pandemia, essa questão do negacionismo, né? Essa questão da pós-verdade, o que mais? Essa coisa de disputa de narrativas, né? Então, assim, o Brasil, tá tão fraturado atualmente, né, em termos de ideologia, em termos de convivência cidadã, né? Então, de repente seria interessante, tá? Vamos marcar uma aula para discutir, fazer um grupo de WhatsApp, façam sim. Algo mais, rapaziada? Mais alguma coisa que vocês queriam colocar? Pode ser um grupo de mandar link de chat, nossa. Pode ser também. Essa coisa de adicionar, todo dia é assim, então, pelo jeito. Quem já está na sala vai adicionando, é isso? Uhum. Eu estou me familiarizando ainda com essa tecnologia. Acho que é 8h10, né? Então, agora eu acho que o Gabriel já vai estar por aí, né? Sim, estou aqui. Meu computador deu uma Ô, travadinha. Gabriel, desculpa, cara. Tá tudo certo aí? Tudo certo. Beleza, então vou passar para você, tá? Como é que eu faço? Eu só saio aqui normalmente, o pessoal continua com você aí, né? Isso, eu vou interromper a gravação, que Fica à vontade. aí fica separado as aulas, né?